Esses dias eu estava vindo pro Pier, aí eu parei minha moto para abastecer. Normalmente eu abasteço no mesmo posto de gasolina lá perto da minha casa. Aí eu parei lá com a moto, e aí eu pedi, completa para mim, por favor, com gasolina comum. Aí o frentista falou, mas você não quer aditivada? Eu falei, não, amigo, por favor, eu prefiro a comum. Pô, mas a aditivada é isso e aquilo e tal. Eu falei, não, mas eu quero a comum. Mas você não vai querer aditivada? E ficou... Assim, quem me conhece sabe que eu sou muito tranquilo, eu sou muito da paz. E eu permaneci tranquilo. E o cara foi insistindo, poxa, mas não acredito que você não vai querer aditivada. Eu falei, não, cara, é comum. Aí o cara, é muito engraçado. Aí o cara pegou para na bomba, ela botou assim, sei que sabe, né? E saiu bolado. Tudo bem, de repente o cara tava com algum problema, né? Tava estressado com alguma coisa no trabalho ou em casa. Então eu fiquei tranquilo. Aí ele voltou, eu agradeci, falei, cara, muito obrigado, eu paguei o cara, falei, muito obrigado, Deus te abençoe, tenha um bom dia de trabalho. Mas eu fiquei pensando, tipo, a moto é minha, o dinheiro é meu, acho que sou eu que sei mesmo, tá tranquilo, deixa o cara lá, tranquilo. Essas coisas acontecem comigo, acho que é porque eu sou meio esquisito e eu atraio coisas esquisitas. Né? E sempre foi assim, eu sempre fui meio diferente, meio esquisito. Pra você ter uma ideia, quando eu era criança, meus coleguinhas tinham seus heróis, né, favoritos. Aí tinha um cara que era fã, eu sou fã do Batman, sou fã do Wolverine. Pô, eu era fã do Apóstolo Paulo, cara. É sério, não é piada, é verdade. Eu tinha visto em quadrinhos de Paulo, cara. Eu era muito fã de Paulo. Pô, mas Paulo é demais, né? Paulo, pô, pensa comigo. Paulo ficou cego e desficou. Paulo deixou o cara cego e desdeixou. Né? Cara, se isso não são superpoderes, eu não sei o que é isso, cara. Né? Paulo foi pregar o evangelho, entrou na cidade, espancaram Paulo até achar que ele estava morto. Olha isso. Aí arrastaram Paulo para fora da cidade, achando que fosse só o corpo dele, jogaram lá e saíram. Paulo foi, levantou, foi para outra cidade pregar. Ele foi embora pregar, como se nada tivesse acontecido. Paulo estava no barco, olha, Paulo no barco com a galera lá. Aí o barco afundou, naufrágio. Aí sai Paulo nadando, tipo a prova de tudo, né? Survival. E tá aí nadando. Aí chegou na terra lá, terra firme. Aí Paulo vira pra galera, vamos fazer uma fogueira. Aí Paulo vai, tipo, largados e pelados, tá ligado? Você assiste essa parada? E foi Paulo lá amarradão, fazendo fogueira, pegando graveto. Aí nisso que Paulo tava fazendo a fogueira, veio uma víbora altamente venenosa e se prende, pica Paulo. Paulo olha assim, pega a víbora, tira. E não acontece nada com Paulo. Os caras ficam, gente, não é possível, esse cara é de Deus mesmo. Paulo era muito sinistro. E eu era muito fã de Paulo, eu sou até hoje, gosto muito de Paulo. Só que como todo herói, Paulo tinha seu ponto fraco. Paulo tinha o tal do espinho na carne. Já ouviu falar disso? Eu já ouvi muitas coisas a respeito desse tal espinho na carne de Paulo. Tem gente que fala que era mulher, que Paulo tinha problema com mulher. Tem gente que fala que é porque Paulo bebia, porque Paulo falou para Timóteo, recomendo que você beba vinho todas as noites, que é bom para o estômago. Alguém fala, tá vendo? Esse aí que é espinho na carne de Paulo. Paulo bebia. Mas, como eu sou fã de Paulo, eu sei qual é o espinho na carne de Paulo. Eu vou te contar. Gálatas 1, a partir do versículo 6, fala o seguinte, Paulo fala o seguinte, bolado, hein? Paulo fala, estou surpreso que vocês estejam se desviando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, se é que há um outro evangelho, senão que alguns tentam vos perverter e vos desviar do evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos pregue um outro evangelho, seja ele maldito. Tenho dito e outra vez digo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos pregue algo diferente do que já vos tenho dito, seja ele maldito. É isso que está escrito aí? Paulo estava bolado. Para você ter uma ideia, aí no versículo 6, fala aí, estou surpreso. Como é que está na sua Bíblia? Oi? Maravilhado. O que mais? Como é que está aí? Chocado, admirado. No original do grego, quer dizer bolado. Tá? Eu estou bolado que vocês estão se desviando tão depressa, cara. Eu não acredito nisso. Como é que pode? E para Paulo ficar bolado nesse nível, porque Paulo era um cara muito na paz. Paulo era um cara que espancaram e levantou e foi embora, tranquilo.
caras que pegaram ele e Silas e prenderam no cárcere interior. O cárcere interior, para você que não sabe, é o seguinte: tinha lá a cela na prisão, e aí os caras ficavam lá e tinha um buraco lá, e por esse buraco os presos faziam, como é que eu posso dizer sem ficar feio? Sem necessidade. Eles obravam lá no buraco e caíam na cela lá de baixo. E essa cela de baixo, onde os caras obravam, foi onde botaram Paulo e Silas. Que Paulo e Silas estavam lá, envolvidos por toda aquela obra, né? E sabe o que eles fizeram? Presos, cheios de negócio em volta, eles cantaram. Paulo estava tranquilo, né? Ele está aqui, ele já desceu. Paulo tranquilo cantando, cara. Paulo era muito na paz, Paulo era muito tranquilo. Agora, para ele ficar estressado nesse nível, estressado o seguinte, com a igreja, com os Gálatas. Ele não ficou estressado com os caras que prenderam ele, não ficou estressado com os caras que espancaram ele, ele estava estressado com a igreja. Por que Paulo estava estressado desse jeito? Ele amava Jesus, ele amava a igreja de uma forma muito intensa. E ele era muito intenso em tudo que ele fazia, porque ele vivia para Deus, para Jesus e para a igreja. A vida dele era totalmente focada em plantar igrejas, em pregar o evangelho, em revelar o amor de Jesus e em cuidar de pessoas. Paulo chegava num lugar do nada. Imagina, uma cidade que nunca ouviu falar de Jesus, né? A parada era recente. E aí Paulo chegava e ele observava como era a cultura do lugar, e olhava, Grécia, deixa eu observar, filosofia. Aí ele chegava, igual está lá em Atos 17, começava a falar, porque nós somos geração eleita. Ele começava a citar filosofia para poder chamar a atenção das pessoas. Então ele ia, começava a falar de Jesus, entrava no Evangelho, e o Espírito Santo vinha, e as pessoas falavam, caramba, eu quero isso para mim. E Paulo falava, você quer? Então vem comigo. E começava a cuidar daquelas pessoas, e pregar o Evangelho para aquelas pessoas, e ensinar sobre Jesus para aquelas pessoas. E Paulo se dedicava ali durante dias, semanas, meses, àquelas pessoas naquela cidade. E as pessoas iam crescendo em conhecimento da palavra, e Paulo começava a observar quem estava se desenvolvendo mais, e falava, pô, legal, esse cara aqui está se desenvolvendo assim, e chegava, você cuida da galera, você faz isso, você faz aquilo, e formava uma igreja. E aí o que Paulo fazia? Ia para uma outra cidade, e falava, ó, fica aí, a gente vai mantendo contato. E Paulo ia para uma outra cidade e começava do zero de novo, ia mantendo contato com aquela igreja, através de cartas. Por isso que as cartas no Novo Testamento, né? E ele fazia isso, ia de lugar em lugar, de cidade em cidade, estabelecendo igrejas, plantando igrejas, pregando o evangelho. Só que tinha uma galera que eram os judaizantes, era uma seita, e eles ficavam sempre à sombra de Paulo. Paulo chegava num lugar, eles ficavam de olho. Nem que Paulo saía, eles entravam e chegavam lá e começavam a falar mal de Paulo, começava a caluniar Paulo. Fala, esse cara aí que falou isso coisa pra você, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, esse negócio de liberdade, Jesus, sangue, isso não existe, tem que circuncidar, tem que ler, tem que... Começava a despregar tudo que Paulo tinha pregado, a ensinar contrário a tudo que Paulo tinha ensinado. E esses caras ficavam assim, sempre à sombra de Paulo, indo contra tudo que Paulo tinha feito. Imagina, Paulo com todo o trabalho que ele tinha, com toda a dedicação, todo o empenho, ele acabava de sair, os caras iam lá e desfaziam todo o trabalho de Paulo. Só que já estava num nível que Paulo já não estava aguentando mais. E esse era o espinho na carne de Paulo. Era o judaizante, mais especificamente o líder dos judaizantes. Esse era o espinho na carne de Paulo. E Paulo já não estava mais aguentando esses caras. E chegou, ensinou o evangelho, cuidou da galera, estava tudo ok, ao ponto de ele falar, pô, vocês estão tranquilos, eu já posso ir para outra cidade. Ele acabou de sair, os judaizantes foram lá, e os caras deram ouvido aos judaizantes. E Paulo falou, eu não acredito. Ele passou tanto tempo juntos, e eu acabei de sair, vocês já estão dando ouvido a outra coisa, cara. Eu não acredito nisso. Imagina o seguinte, naquela época haviam os judaizantes, né? Que falavam besteira lá pra galera, ensinavam um monte de coisa errada. Hoje em dia o negócio está mais estreito, porque hoje em dia não tem os judaizantes, hoje em dia tem Facebook, hoje em dia tem Instagram, tem Twitter, e a galera posta o que quer, e fala o que quer, e bota um monte de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Todos os dias eu vejo alguma coisa que eu fico pensando, gente, como uma pessoa acredita numa coisa dessa, gente? Como a pessoa acha que o evangelho é isso? Como pode? E há quem diga assim, que estão
distorcendo o Evangelho, deturpando o Evangelho, diluindo o Evangelho. Mas eu vou te falar uma parada: não tem como distorcer o Evangelho, não tem como modificar o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, e Jesus não pode ser distorcido, não pode ser modificado, não pode ser diluído, porque Ele é a própria palavra. Jesus é o Evangelho. Paulo fala o seguinte nesse texto de Gálatas, que estão se desviando para um outro Evangelho, se é que há um outro Evangelho, senão que estão tentando deturpar vocês, a mentalidade de vocês. Existe um só Evangelho, esse Evangelho é Jesus, e qualquer coisa diferente do Evangelho é simplesmente uma outra coisa. Não é o Evangelho distorcido, não é o Evangelho deturpado, é só uma outra coisa, e não o Evangelho. E tem uma palavrinha aí que Paulo fala, que é o Evangelho da graça. Ou é o Evangelho da graça, ou é uma outra coisa, e não o Evangelho. O que é a graça? Normalmente as pessoas dizem que a graça é um favor não merecido, né? Já ouviu falar isso? A graça é um favor não merecido. Para mim, a graça é muito mais do que isso. Para mim, a graça é quando você merece o contrário do que você ganha. Vou dar um exemplo. Alguém tem filho aqui? Tem filho? Eu declaro que isso não vai acontecer com vocês em nome de Jesus, é só para a gente ilustrar aqui, tá? Imagina o seguinte: vai em sua casa, espanca o seu filho até a morte. E aí você chega em casa e está lá o seu filho morto, ensanguentado, e o assassino na frente dele, com o sangue do seu filho nas mãos. O que dá vontade de fazer? Matar. Mas imagina que ao invés de matar o cara que espancou seu filho até a morte, você fala para ele assim: meu filho morreu, quer ser meu filho? Eu vou te dar amor, vou te dar cuidado, vou te dar carinho, tudo que é meu passa a ser seu. O cara merecia a morte, ao invés disso você amou o cara. Graça é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, aquele que é autossuficiente. Ele se completa em si mesmo. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde a eternidade, sendo adorado por anjos, querubins, serafins, está lá todo mundo prostrado diante dele, no céu, dono de todas as coisas, sem precisar de nada. Aí Ele vai e faz o homem simplesmente para dar amor ao homem, porque Deus não precisa do homem. Você não foi feito para amar, você foi feito para receber o amor de Deus, porque sem o amor de Deus você não tem amor nem para dar para Ele, porque nós amamos Deus com o amor que nós recebemos dele. E Ele faz o homem, e Ele vem na terra. Olha que louco, Deus, tá? Tá pensando comigo? Deus, Ele vem à terra e Ele olha o homem nos olhos e fala: ei, tá tudo bem? Como é que tá? Tá pensando em alguma coisa? Domine sobre tudo, você é meu filho, eu te amo, governe sobre todas as coisas, tudo que você precisar eu vou suprir, vai cuidando, vamos fazer tudo juntos. E o homem prefere virar as costas para Deus, rejeitar o amor de Deus e seguir seu próprio caminho. Rejeitou Deus. Mas Deus, mesmo sem precisar de nós, Ele nos persegue e vem atrás de nós. E Deus vem geração após geração falando: eu quero te dar amor. E o homem rejeitando o amor de Deus. E Deus continua perseguindo o homem, era após era, geração após geração, e o homem sempre fugindo e negando e rejeitando o amor de Deus. Até que Deus se faz homem. O Filho de Deus vem como homem e Ele caminha entre nós. E sabe o que nós fazemos com o Filho de Deus? Nós matamos o Filho de Deus. Nós blasfemamos contra Ele, nós cuspimos na cara dele, nós espancamos o Filho de Deus até a morte. E o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e merecemos a morte. E aí Deus olha para nós, que merecíamos o inferno, e ao invés de nos mandar para o inferno, Ele nos coloca sentados em regiões celestiais, e Ele nos dá uma nova veste, uma nova sandália, coloca uma coroa sobre nossa cabeça e fala: você é meu filho, você é meu herdeiro, co-herdeiro com Cristo, e tudo que é meu é seu. Isso é graça. Se graça fosse simplesmente um favor não merecido, imagina comigo, nós pecamos e merecemos a morte. Deus podia simplesmente não nos matar. Merecia morrer, Deus não me matou, é um favor que eu não mereço.
manter a gente vivo e vira as costas e segue a vida dele e deixa a gente. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele nos amou e fez de nós seus filhos. Isso é graça. Isso é Evangelho. E qualquer coisa diferente disso é só uma outra coisa. E qualquer coisa que digam que você tem que se sacrificar, se esforçar para merecer o amor de Deus, isso é só uma outra coisa. Alguma coisa que diga que você não é digno do amor de Deus, isso é uma outra coisa. Isso não é Evangelho. Alguma coisa que diga que você tem que fazer por merecer o amor de Deus, isso é outra coisa. Isso não é o Evangelho. Não sei se aconteceu com você, de você pecar e você ficar com um pensamento tipo: pô, não consigo nem orar porque estou em pecado. Como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou para a igreja pecando desse jeito? Já aconteceu com você? Já passou esse pensamento pela sua cabeça? Não? Só comigo? Mais ninguém? Não. Porque o que acontece? O pecado ele nos afasta de Deus dessa forma. O pecado abre caminho para que a gente ouça coisas que não são de Deus, coisas do diabo, coisas do inimigo. Na verdade, esse é o poder que o pecado tem. Pecado significa errar o alvo, tanto no grego quanto no hebraico significa a mesma coisa, errar o alvo. O objetivo de Deus é o nosso relacionamento com Ele, ok? Que Ele seja nosso Pai, que Ele cuide de nós. E nós erramos e nós caminhamos numa direção contrária a Ele. E quando nós estamos distantes dEle, o diabo começa a soprar coisas na nossa mente como se fôssemos nós mesmos pensando: estou em pecado, não mereço, não sou digno, não tenho como me aproximar de Deus, não nasci para isso, já tentei tantas vezes, é melhor deixar para lá. E quanto mais a gente se afasta, mais esses pensamentos parecem tomar conta da nossa mente. E Deus já estava irado com o pecado, com esse pecado que nos afastava dele. Em 1 João 4, versículo 10, fala o seguinte: que Jesus se fez propiciação para Deus. Essa palavrinha propiciação tem um significado muito forte que eu quero falar com você. Imagina os pecados do Brasil hoje, no nosso tempo de hoje: corrupção, tráfico de drogas, assassinato, assalto, discriminação racial, homofobia, abuso infantil, enfim, uma série de pecados que nós temos hoje no nosso país, né? Ok? Agora imagina todos os pecados de todos os povos, em todas as épocas, do início dos tempos até o final dos tempos. Todos esses pecados reunidos de todas as épocas, em todos os tempos, de todos os povos, estavam sobre Jesus na cruz, sobre Ele que é santo. E propiciação significa aliviar a sua ira. Toda a ira que Deus tinha contra o pecado foi aliviado em Jesus. Toda a ira que o Pai sentia do pecado, porque o pecado nos afastava dele, o Pai aliviou em Jesus na cruz. O pecado de todas as épocas, de todas as eras, estava sobre Jesus naquele momento. Isso para que hoje nós pudéssemos andar com Ele. Isso para que o Pai pudesse nos abraçar de novo e nos chamar de filhos e nos colocar assentados em regiões celestiais. O sangue de Jesus é suficiente para que você seja amado para sempre. Para sempre. Para sempre. O sangue de Jesus é suficiente para que você seja amado, para que você seja filho de Deus para sempre. E nada pode mudar isso. E qualquer coisa diferente disso é só uma outra coisa.